Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Com saúde? Espero que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Vamos iniciar agora o capítulo 3 do Código de Trânsito Brasileiro, das normas de circulação e conduta. Capítulo 3 do CTB, normas de circulação e conduta. Essas normas serão aplicadas, pessoal, na ausência dos agentes de trânsito, na ausência de algum tipo de sinalização. As normas estarão ali para nos dar a solução para alguns conflitos, algumas situações de trânsito, tipo, se eu estou na rodovia e ela não tem nenhum tipo de sinalização que indique a velocidade máxima a ser desenvolvida, eu vou me amparar em uma norma de circulação e conduta que está contida no capítulo 3, por exemplo, o lado que a gente deve ultrapassar em regra, salvo uma exceção. Então a gente vai ter todo esse trabalho agora de desenvolver esse capítulo. Vamos dividir esse capítulo em partes, tá? Vamos trabalhar aqui a primeira parte desse capítulo 3 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. E eu também coloquei, vocês vão observar aqui um retângulozinho onde eu coloco uma resolução, um artigo aí que trata da infração relacionada à inobservância daquele trecho, daquela norma que a gente adotou. Tranquilo aí? Eu coloquei no máximo que eu podia aí, tá? Para que vocês já façam um link com algum tipo de infração, para a gente saber, ó, se a pessoa desobedecer lá aquele trecho das normas de circulação e conduta, a que infração está sujeito. Eu coloquei várias aí só para estar ajudando vocês um pouquinho mais, certo? Eu sou Celso Luiz e vamos desenvolver o capítulo 3 do Código de Trânsito Brasileiro. Perfeito. Dos deveres primordiais. Artigo 26 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, o artigo 26 ele fala para os usuários das vias terrestres. Ele está falando aqui das pessoas, daqueles que vão usar os espaços públicos, as vias, né? As ruas, as avenidas, os caminhos, as passagens, as rodovias, as estradas. É para esses usuários que esse artigo 26 está falando. Ele inicia dizendo no seu inciso primeiro que é abster-se, não praticar, não praticar qualquer tipo de ato, né, de ação que possa constituir para os demais usuários das vias terrestres qualquer tipo de perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, certo? Deixar de praticar todo e qualquer ato que possa constituir qualquer tipo de risco de perigo a pessoas, a que estão no trânsito, veículos e animais, ou ainda causar qualquer tipo de dano à propriedade de públicas ou de particulares ou privadas, tá? Então, ele inicia trazendo esse recado para a gente, certinho? Muito bem. E também nós devemos de praticar qualquer ação ou omissão que possa vir a obstruir o trânsito, ou seja, abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substância, ou nela criando qualquer tipo de obstáculo. Ou seja, eu, enquanto usuário da via, eu não posso obstruir o trânsito, a fluidez natural do trânsito, eu não posso torná-lo perigoso, não posso depositar, atirar ou depositar na via qualquer tipo de substância ou objeto, ou criar obstáculos à livre circulação. Aqui eu trouxe algumas infrações relacionadas, certo? Artigo 172 do CTB, vamos ler rapidinho aqui, só para a gente ter a noção aqui. Artigo 172. Atirar do veículo ou abandonar sobre a via objetos ou substância, infração de natureza média. Você também tem aqui, quando você faz a sinalização de um local onde seu veículo foi parado em situação de emergência, o artigo 226, deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para sinalização temporária da via, infração no trânsito, natureza média. Você também tem aí o artigo 245. O que é que nos diz o artigo 245? Eu estou aqui, pessoal, com o Código de Trânsito, para a gente já ler aí
né? A gente está estabelecendo esse link, essa ligação com utilizar a via como depósito de mercadorias, materiais ou equipamentos sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. E esses artigos aqui, a 253, eles tratam do bloqueio, quando a gente de forma deliberada bloqueia a via. Certinho, pessoal? Vamos em frente aqui. Agora o artigo 27 do capítulo 3º do Código de Trânsito Brasileiro. Antes, de uma forma antecipada, de você posicionar, colocar seu veículo em movimentação, ou seja, em trânsito, nos espaços, nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, pessoal. Equipamentos de uso obrigatório, tá? Bem como se tem no veículo, se existe uma quantidade suficiente de combustível para ele terminar, para ele concluir o trajeto, né? Para chegar ao local de destino. Pessoal, equipamentos, a gente pode dar equipamentos de veículos. Se vocês depois deem uma olhadinha lá na resolução 1498, por exemplo, você pode também olhar o artigo 105 do CTB e dependendo de ônibus, caminhão e do tipo de veículo, temos equipamentos também, mas basicamente a resolução 1498, artigo 105 do CTB, tá? Dê uma olhadinha lá depois também. A gente vai estudar à frente, tem mais o artigo 25, que já vai te dar uma ideia dos equipamentos obrigatórios do veículo, de alguns equipamentos, tá? E o CONTRAN também, por meio da resolução 14, ele lá trouxe uma lista de equipamentos: motocicleta, motonete, triciclo, caminhões, veículos automotores, por aí vai, tá bom? Aqui, ó, se você tiver seu veículo imobilizado na via pública, por ausência, por falta de combustível, você estará cometendo uma infração de trânsito de acordo com o artigo 180, e essa infração ela será de natureza média. Vocês têm aqui, ó, ter seu veículo imobilizado na via, né, por falta de combustível, infração de natureza média. E aqui, ó, no artigo 230, nós temos as infrações que se relacionam, pessoal, com os equipamentos obrigatórios, ou seja, se está faltando um equipamento, se esse equipamento está em desacordo, se ele está ineficiente, inoperante. Então, vamos encontrar essas infrações aqui, ó, no artigo 230, inciso 9º e 10º. Depois vocês podem dar uma olhada aí com mais calma nesse inciso 9º, ou seja, conduzir veículo sem equipamento obrigatório, estando este ineficiente ou inoperante, é infração de natureza grave. Tranquilão aí, pessoal? Show de bola? Vamos continuar aqui, tá bom? Perfeito. Aqui, o Código de Trânsito Brasileiro, ele nos traz aqui, pessoal, no artigo 28, o condutor, uma obrigação para o condutor, né? Uma ordem, uma determinação para esse condutor, que ele tem que controlar e dominar o veículo. Ele tem que dominar o veículo, né? O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Não se admite situações como essa aqui, ó, onde o condutor tira seu foco do trânsito, da direção, da condução do veículo, né? Ele deve ter uma postura adequada e estando o tempo todo focado, concentrado no que está fazendo, ou seja, na ação de dirigir. E o artigo 169 do CTB nos diz que dirigir veículo sem cuidados e atenção indispensáveis à segurança do trânsito, né, é uma infração de natureza leve, segundo o artigo 169 do Código de Trânsito Brasileiro. Ó. Dirigir veículo, dirigir sem atenção e sem cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Se conduz um veículo, não é isso, pessoal? Então, aqui eu tenho uma infração de natureza média, tranquilo? Vamos seguir. E agora, esse artigo 29 ele é bem extenso, tem vários incisos, tá bom, pessoal? Veja só, o que a gente tem que pensar agora? O trânsito de veículos nas vias terrestres, lembre-se, ó, via terrestre, sempre se ligue nisso, ó, via terrestre, não tem nada a ver com via ferrovia, hidrovia, pelo ar, é só vias terrestres que sejam abertas à circulação pública. Um detalhe aí, pessoal, a gente entender claramente o conceito de via pública, tá?
que a gente tem lá no início do Código de Trânsito Brasileiro, que já foi passado para a gente. A via pública, pessoal, a gente pode ter uma definição muito boa dela no artigo 2º do Código de Trânsito Brasileiro. Vou repetir para vocês aqui. São as vias terrestres, que a gente acabou de mencionar aqui, as vias terrestres. Aí ele fala aqui, vou falar urbanas e rurais, tá? Ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, estradas, rodovias. Ele identificou essas vias. No parágrafo único deste artigo, o que é que acontece? O CTB nos diz assim, para efeitos do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, ele considerou, além das ruas, avenidas, estradas, rodovias, caminhos, passagens, logradouros públicos, além desses exemplos que ele nos deu, ele trouxe aqui para efeitos do CTB, tá? Ele considera também vias terrestres, as praias abertas à circulação pública, praia que não apareceu lá, né? Vias internas pertencentes aos condomínios construídos por unidades autônomas e as vias viárias de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Logo, esse conceito de via ele é bem mais abrangente aqui. Então, a gente está falando aqui justamente desse conceito de via terrestre, tá? Então, então, mesmo que seja um estabelecimento privado, um estacionamento de estabelecimento privado, que seja de uso coletivo, o CTB considera aquilo como via, tipo estacionamento de um shopping center, de um grande supermercado, tá bom, pessoal? Não esquece disso, não. A circulação nas vias terrestres, a regra nos diz que é pela direita, lado direito de quê? Desta via terrestre, circularemos pelo lado direito. E existe a exceção. E essa exceção, necessariamente, ela precisará estar devidamente sinalizada. Se não tem nenhuma sinalização, a regra nos diz, nós circularemos pela pela pista da direita. Tranquilo, pessoal? Deixar de manter o veículo na faixa ele destinada caracteriza, pessoal, infração de trânsito. Eu não posso esquecer disso, ó. Sempre estou relacionando aí com as infrações de trânsito aqui, para a gente já ter essa ideia, saber isso, para que depois, poxa vida, eu não sabia que era infração. Existe sim, ó. O artigo 185, por exemplo, diz assim, ó, deixar o veículo conservado na faixa a ele destinada. A gente vai ver que lá na frente, quando o veículo tiver mais de uma faixa, circulando na mesma direção, no mesmo sentido, tem faixas da esquerda, faixa da direita, que a gente tem que saber qual é a faixa a nós destinada, certo? O condutor deverá guardar uma distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando no momento, né, a sua velocidade, tranquilo, sua velocidade, tá? E as condições do local, ou seja, como é que está o local, né? A circulação, como é que está? Tem muito pedestre, muito veículo motorizado, muita bicicleta, tem o que lá? Do veículo e as condições climáticas, muita chuva, por exemplo. Ó, pessoal, aqui eu tenho o artigo 9.2 que nos diz deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre os seus e os demais, né, veículos, bem como em relação ao bordo da pista. Não cumprir esta regra é cometer infração de trânsito, tá? Isso aqui é a única distância que o CTB, veja só, se liga nisso aí, é a única distância que o CTB ele trouxe exatamente em metros. Essa distância que nós vimos aqui, a lateral e frontal, o CTB não nos diz claramente, tá? Então, deixar de guardar distância lateral de 1,50 m ao passar ou ultrapassar bicicleta. Então, essa daqui é a única distância. Então, se vocês verem qualquer prova aqui, outra distância em metros não está do CTB. Isso é uma invenção de alguém. A única que diz exatamente a distância em metros é aquela que diz que eu tenho que deixar a distância de 1,5 m quando for passar ou ultrapassar um ciclista com uma bicicleta. Tranquilo, pessoal? Continua aqui, o artigo 29, o inciso 3º. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem, chegarem a um local não
tem sinalização, ou seja, no local sem sinalização, um cruzamento ou interseção, não é isso? Terá preferência de passagem, ou seja, quem deve passar, quem tem o direito à preferência de passagem, certo? Lembre-se, deixar de dar preferência, a gente vai ver aqui no artigo 215, quando a gente não dá a preferência, como a norma nos diz, como a legislação nos diz assim, deixar de dar preferência de passagem em interseções não sinalizadas. O artigo 215 ele traz uma série de infrações para isso. Deixar de dar passagem nas interseções, por aí vai. Mas aqui a gente está se focando aqui, ó, o artigo 215, certo? É desse artigo que a gente está falando aqui, tá bom? Muito bem, então, ó, no caso do fluxo ser proveniente de uma rodovia, fluxo proveniente da rodovia, ou seja, tem um fluxo que é proveniente de uma rodovia, os veículos que estiverem circulando por esta rodovia, eles terão a preferência. Fluxo proveniente da rodovia, quem está pela rodovia tem a preferência. Muito bem. Olha aí, ó, eu tenho aqui um fluxo proveniente, imagine que seja uma rodovia, tá? Só um exemplo aqui. Eu tenho esse fluxo aqui, é proveniente da rodovia. Então, aquele que está fora dela, que quer adentrar a rodovia, ele tem que respeitar o artigo 29, inciso 3º, a linha a preferência do veículo que está pela rodovia. Tranquilo aí, pessoal? Segunda situação aqui, ó, inciso 3º ainda, só que a linha agora é a linha B. Fluxo é aproximar-se, mesma coisa, em local não sinalizado, terá preferência de passagem. No caso das rotatórias, como vocês estão percebendo aqui, ó, a rotatória aqui, o que é que a legislação nos diz? Aquele que estiver circulando por ela tem a preferência. Ou seja, nesse caso aqui, o veículo que já está transitando pela rotatória, esse veículo verde aqui. O veículo de cor vermelha, ele deve respeitar o inciso 3º do artigo 29, a linha A. Não dá preferência, estará cometendo a infração de trânsito. Tranquilo aí, pessoal? Vamos embora, vamos para frente. Então, um fluxo proveniente da rodovia, aquele que está pela rodovia tem a preferência. No caso da rotatória, aquele que já está circulando pela rotatória. E nos demais casos, opa, se liga nisso aí, nos demais casos, olha só, aquele que estiver transitando pela rotatória, fluxo da rodovia, aquele que está pela rodovia, e todos os outros casos que não forem esses dois que eu estou falando para vocês, a preferência será do veículo que vier do lado direito. Quando se fala do condutor, eu tenho aqui o condutor do carro verde, aqui do veículo verde, ele observou que tem um veículo vindo do lado direito dele, eles chegaram juntos. Então, o condutor aqui do veículo 1, aqui do 1, ele precisa dar preferência a veículo que vem do lado direito. Se ele não fizer isso, ele estará incorrendo na infração lá do artigo 215, inciso 1º, a linha B. É quando deixa de dar preferência nas interseções não sinalizadas, né? Aquele veículo que tem preferência, tá? É dessa infração que a gente está falando, certinho, pessoal? Então, vamos entender isso de uma vez por todas. Tranquilo aí? Vamos lá, então. Vamos repetir rapidinho aqui, ó. No fluxo proveniente da rodovia, o que está pela rodovia tem a preferência. No caso das rotatórias, o veículo que está circulando pela rotatória. Nos outros casos, a preferência será sempre do veículo que vier do lado direito do condutor. Bom, vamos seguir em frente aqui. Agora vem a situação que a gente se encontra num trecho de pista de via, né? Uma via que tem mais de uma faixa de trânsito. Entenda que, por exemplo, vamos imaginar que isso aqui seja uma pista de rolamento, tá? Eu preciso entender os conceitos do anexo 1º. Quando eu venho aqui, eu divido isso aqui em duas partes. A faixa de trânsito é a subdivisão da pista. A pista seria o todo. E quando eu divido essa pista em partes, aqui, tá vendo? Daqui para cá, essa largura aqui, ó, é a pista de rolamento. E essa subdivisão aqui, tá vendo? Que é feita por uma sinalização horizontal, eu chamo de faixa de trânsito. Certo, pessoal? Eu chamo de faixa de trânsito. O que é que acontece? Quando uma pista de rolamento, ela possui mais de uma faixa de trânsito,
que segue na mesma direção, ou seja, no mesmo sentido, eu tenho uma pista de rolamento que tem 2 ou mais faixas de trânsito seguindo no mesmo sentido, tá? Eu vou ter aí, né, que saber onde posicionar meu veículo. Então, a faixa da direita aqui, ó, onde está esse ônibus aqui, ó, onde está esses caminhões aqui, ela é destinada, vamos ver aqui, certo? Quando a pista de rolamento comportar várias faixas de circulação, né, de trânsito no mesmo sentido, são as da direita, faixa da direita, destinada ao deslocamento de veículos mais lentos e de maior porte. Faixa da direita ela deverá ser usada para a circulação de veículos que estão em menor velocidade, os mais lentos, e os que têm o maior porte, menor velocidade, maior porte. Quando não houver uma faixa própria especial a ele destinada, certo? E as da esquerda, ela será usada para 2 situações, tá? Destinadas a realizar a manobra de ultrapassagem, e ao deslocamento dos veículos que estejam em uma velocidade maior. Ou seja, quando eu tiver várias faixas de direção, uma pista com mais de uma faixa de direção, certo? Mais de uma faixa. E essa faixa, pessoal, ela está seguindo no mesmo sentido, ou seja, na mesma direção. Todos vão para o mesmo lado, na mesma direção. A faixa da direita, ela será destinada a veículos mais lentos e de maior porte, os grandes, né? A da esquerda, ela será usada para o deslocamento dos veículos de maior velocidade e também para realizar manobra de ultrapassagem. Certinho? Vamos agora para o inciso 5º, artigo 29 do CTB. O trânsito de veículo passando sobre, né, passeios, calçadas, acostamento, precisamos entender esses conceitos lá do anexo 1 do CTB, né? Calçada, passeio, acostamento. Isso aqui eu preciso ter isso na mente, tá, pessoal? Porque senão eu não vou saber o que são essas coisas, eu não estou, né? Muito bem. O trânsito de veículos sobre passeios, calçada, acostamento, ele só poderá ocorrer, né? O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para se adentrar ou se sair dos imóveis ou áreas de estacionamento. Ou seja, eu só vou poder transitar sobre calçada, passeio, acostamento para entrar e sair de um imóvel, uma residência, minha residência, necessariamente tenho que passar sobre a calçada para entrar na minha residência ou numa garagem, numa área de estacionamento de um shopping, por exemplo. Então, é nesse momento que eu posso transitar com veículos sobre calçadas, passeios ou acostamento. Certinho, pessoal? Veja só, como estou repetindo para vocês, se vocês não estiverem cientes do que significa calçada, não é isso? Vamos lá, rapidinho. Calçada, parte da via normalmente segregada, ou seja, separada, né, um nível diferente, onde tem um obstáculo, uma separação em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada, tá, ao trânsito de pedestres e, quando possível, a implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins. Então, isso aí tem calçada. Aí vamos lá. Acostamento. O que é o acostamento aqui? Anexo 1º do CTB. Parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada e ou estacionamento de veículos em caso de emergência e à circulação de pedestres, bicicletas, quando não houver local apropriados para esse fim. Tranquilo aí, pessoal. E o passeio? Você tem aqui passeio. Deixa eu achar rapidinho para vocês aqui. Parte da calçada, ó, a parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, separada por pintura ou elemento físico separador, livre da interferência destinada à circulação exclusiva de pedestre e, excepcionalmente, a de ciclista. Lembrando que, se você transitar nesses locais de passeio, calçada ou acostamento de forma indevida,
você estará incorrendo na infração do artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro, uma infração gravíssima, e a multa será multiplicada 3 vezes. Ainda artigo 29, inciso 6º. O inciso 6º do CTB trata dos veículos precedidos por batedores. Quem são esses batedores? Eu coloquei algumas imagens aqui para a gente já memorizar, né? Isso, que são aqueles que vão à frente anunciando, alertando da aproximação de um comboio de autoridades, da escolta de uma pessoa que não está sendo transportada, pessoas que cometem algum tipo de delito, crime, ou também pode ser de uma carga superdimensionada, como a gente está vendo aqui nessas imagens. Então, os veículos que são precedidos por batedores, esses veículos terão a prioridade de passagem. Primeiro passa ele, respeitada as demais normas de circulação. Mas também esses veículos precisam respeitar as normas de circulação, tá? Eles têm prioridade, primeiro passagem para eles, tá? Isso aqui é tranquilo, pessoal. Não dá a prioridade de passagem a veículos precedidos de batedores, é uma infração, segundo o artigo 189 do CTB, infração de natureza, né? Vamos lá, gravíssima aqui, artigo 189. Artigo 189 do Código deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores, socorro de incêndio e salvamentos, de polícias, de operação, fiscalização de trânsito e as ambulâncias, né? Então isso aí vai ser infração de natureza gravíssima e multa. Existe também, pessoal, esse tipo de veículo aqui, ó. Que esses veículos, inclusive, olha, pessoal, agora eu estou vendo aqui, ó, tudo isso aqui, ó, todo o texto que estiver em azul é porque já está o texto com a atualização das últimas leis, por exemplo, a Lei 14.071, certo? Já está atualizado, então fiquem tranquilos. Pessoal, aqui, pessoal, a gente trabalha agora uma classe de veículos nesse inciso 7º aqui, ó, que é bem interessante. Eles são veículos de socorro e salvamentos de incêndio, né? Veículos de polícia em geral, os que fazem fiscalização, mas também os que operam, fazem o trânsito funcionar, né? Vai resolver as interferências de congestionamento, por exemplo, eles vão operar, desviar, em caso de acidente, eles vão operar não só fiscalização, mas também de operação de trânsito. Ambulância de modo geral. E agora, a Lei 14.071 trouxe mais outros veículos, veículos que fazem policiamento ostensivo e veículos de preservação da ordem pública. Então, vamos lá. Esses veículos aqui, ó, os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além da prioridade no trânsito, né, gozam da livre circulação, estacionamento e parada. Agora, quando é que eles têm essas prerrogativas de prioridade de livre circulação, estacionamento e parada? Quando estiverem em serviço, nesse momento aqui, ó, de urgência. Se você for lá, observar na resolução 268, essa resolução do CONTRAN, 2008, e a resolução 614, ele vai nos explicar o que seria o serviço de urgência. É o deslocamento do veículo, pessoal, onde ele tem a necessidade de ser ágil, rápido, para prestar um serviço, um atendimento a um munícipe, a uma população em geral. É um deslocamento removendo uma vítima de acidente de trânsito em estado grave, de sinistro de trânsito, um carro de polícia encaminhando-se ao local, de um endereço de uma ocorrência, por exemplo, é o deslocamento do veículo de bombeiro, quando ele sai da sua base e vai até um local onde tem um incêndio acontecendo. Então, é neste momento que ele tem essas prerrogativas que nós devemos observar. Olha, ele diz assim, observar as seguintes disposições. Então, aqui, ó, eu tenho aqui as infrações de 189, né? Deixar de dar passagem gravíssima e seguir veículo em serviço de urgência, tá? Tranquilo, pessoal? E aqui as resoluções do CONTRAN que padronizam o uso dessas prerrogativas. Aí, continuando aqui, ó, ainda estou aqui no inciso 7, a linha A. Quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro, que a gente conhece como sirene, e iluminação intermitente, que hoje vocês vão notar que ela é vermelha e azul, estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos,
Todos os outros condutores da via deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, ou seja, deixar livre o espaço pelo lado esquerdo. E se for necessário, ele precisará parar, né? Indo para a direita da via e parando se necessário, para não incorrer nesta infração que a gente mostrou aqui, certinho? É isso que o condutor deve fazer. Viu, percebeu o veículo com alarme sonoro e a iluminação intermitente acionada, é uma indicação que o veículo está em serviço de urgência e eu preciso dar a passagem. Tranquilo? Colaborar. Conduta a ser praticada pelo pedestre. O que é que o pedestre tem que fazer quando eles ouvirem o som do alarme sonoro e perceberem a iluminação intermitente? Eles devem aguardar no passeio aquela parte destinada à circulação do pedestre e só poderão atravessar a via depois da passagem desses veículos pelo local. Ou seja, os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro ou avistarem a luz intermitente, deverão aguardar no passeio e somente atravessar, cruzar a pista quando o veículo já estiver passado pelo local. Tranquilo aí, pessoal? Aqui, ó. Aí a linha C, certo, do artigo 29, inciso 7º. Agora, falando para as pessoas, os profissionais que dirigem esses veículos, né, que usam esses veículos. Quais veículos são, pessoal? Memorizar isso aqui é interessante, tá? Socorro, incêndio e salvamento, polícia, fiscalização e operação de trânsito, né, isso, ambulâncias, policiamento ostensivo e veículo de preservação da ordem pública, tá? Não pode esquecer disso. Esses veículos, o uso de dispositivo de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação, isso aqui eu já tinha falado para vocês, do serviço de urgência. A linha D. A prioridade de passagem eles terão livre circulação, ou seja, vai circular por onde for necessário e preciso. Passagem no cruzamento, no que ele pode avançar, ele pode, mesmo que a indicação seja do semáforo não lhe seja favorável, tá? Isso aqui é interessante observar, que as pessoas perguntam muito, isso aqui é bem interessante. A prioridade, ele tem que fazer essa passagem no cruzamento de maneira cautelosa, né? Isso ele precisa observar se os outros perceberam ele, mas eles podem sim cruzar um sinal, um semáforo, um cruzamento ou interseção, onde o semáforo seja desfavorável, esse condutor esteja vermelho, porque ele tem necessidade de brevidade, de ser ágil e rápido, de chegar àquele local. Certinho, pessoal? Ele está dizendo aí na linha D que deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas desse código. Ele também, se ele percebe que as pessoas não observaram que ele chegou, ele vai aguardar o momento certo que as pessoas deem essa abertura, esse espaço para que eles cruzem. Eles poderão transitar, se necessário, pelo acostamento. Tá bem? Tá bom, pessoal? Assim também como pegar um trecho no sentido contrário ao natural da via. Isso é tudo possível nesse momento de serviço de urgência. A linha E. As prerrogativas da livre circulação e parada serão aplicadas somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e de iluminação intermitente. Eles precisam avisar aos demais condutores que eles estão em serviço de urgência. As pessoas precisam entender que ele está no momento que ele precisa ser ágil, ser breve, o mais breve possível, tá? Tem até uma infração interessante sobre isso aí, ó. O artigo 222, deixar de manter ligado em situação de atendimento de emergência o sistema de iluminação vermelha intermitente dos veículos de polícia, de socorro de incêndio, salvamento, de fiscalização, de trânsito e das ambulâncias, quando ainda que parados, ou seja, ele vai manter, quando parar para prestar o serviço em um determinado local, ele vai manter essa iluminação acesa com vistas a alertar os outros condutores. A prerrogativa agora do livre estacionamento será aplicada somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente, ou seja, ele vai parar e manter essa luz intermitente acionada, certinho? Agora o inciso 8º, que trata dos veículos que prestam algum tipo de serviço de utilidade pública. Quais são esses veículos?
transporte de valores, que trabalham com instalação e manutenção de linhas elétricas, esgoto, água, deixa eu ver, coleta de lixo, socorro mecânico, que mais? Deixa eu ver aqui, que faz manutenção de linhas férreas, de sinalização viária. Então, são esses veículos aí que eles são chamados. A resolução 1268, ele tem, junto com essa resolução, que vocês vão ter essa noção direitinho, por isso que é bom dar uma lidazinha lá, tá, pessoal? Perfeito. O que a gente tem aqui? Os veículos prestadores de serviço de utilidade pública, quando estiverem atendendo na via pública, em atendimento na via pública, gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificado na forma estabelecida pelo CONTRAN. O CONTRAN vai determinar a forma de sinalização, pessoal. O interessante é que, mesmo eles podendo, por exemplo, o veículo da CELP, o veículo que aqui em Pernambuco é da CELP, né? A companhia que faz a instalação, fornece energia elétrica, né? Eles, mesmo tendo essas prerrogativas, há situações que a gente deve observar no capítulo aqui da engenharia, né? Do capítulo 8º do CTB. Eu vou ler um artigo aqui, eles podem parar, estacionar no local, podem sim, desde que esteja devidamente sinalizado, a gente já viu. Mas só que o artigo 95 nos diz, eu dei uma olhadinha lá no artigo 95 do CTB, tá? O artigo 95. Por quê? Eu vou dar uma lida nesse artigo aqui para vocês entenderem uma coisa aqui, Pessoal, nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos, de pedestres ou colocar em risco a segurança será iniciada sem a permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito local, com circunscrição sobre a via. Por quê, pessoal? Se esse evento aí não interromper ou perturbar, não vai ter problema. Em caso de emergência, sim, né? Ele vai fazer isso aí sem problema nenhum. Fora isso, se for quando esse evento ele precise de demandar vai interromper, mudar o fluxo, ele precisa acionar o órgão ou entidade de trânsito que tenha circunscrição sobre a via para que ele possa planejar, porque terá que ser avisado 48 horas antes a população, indicando as rotas, os caminhos em geral. Tranquilo aí, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção dos senhores, boa sorte nos estudos. Essa foi a primeira parte do capítulo 3 do Código de Trânsito Brasileiro, das normas de circulação e conduta. Grande abraço e vamos continuar os estudos.